pode ser feito para promover a prevenção e a libertação das drogas? Não adianta simplesmente afirmar que as drogas são ruins sem explicar adequadamente todos os efeitos que elas provocam. A pessoa em dependência química só deseja ser feliz. Ela só teve a infelicidade de escolher um caminho não muito favorável. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre prevenção e libertação das drogas. É longa a relação da humanidade com as substâncias psicotrópicas. Descobertas há milênios, a sensação que as drogas provocam sempre exerceu atração sobre as pessoas, tanto pelo prazer que elas proporcionam, quanto pelo poder que as drogas têm de promover a fuga da realidade. Até a ciência já teve relação de proximidade com as drogas. Freud, o pai da psicanálise, investigou e utilizou a cocaína por um período considerável, chegando a prescrevê-la, por acreditar que ela poderia promover a cura da depressão. Até que um de seus pacientes, Ernest Fleschel, se tornou dependente e morreu de overdose. Após isso, Freud deixou de defender a substância e destruiu textos nos quais ele defendia a sua utilização clínica. A propósito, para compreendermos como funciona a dinâmica das drogas no psiquismo humano, é oportuno utilizarmos uma das principais teorias de Freud, a teoria do princípio do prazer. E diante disso vocês podem me perguntar: Daniel, como funciona a dinâmica das drogas no organismo humano? Inicialmente, eu considero oportuno ressaltar que precisamos modificar a comunicação em relação às drogas para promover a prevenção. Isso porque não adianta simplesmente afirmar que as drogas são ruins sem explicar adequadamente todos os efeitos que elas provocam. Portanto, eu considero mais adequado informar que as drogas provocam prazer, só que é um prazer a um custo elevadíssimo para a saúde e para a liberdade da pessoa. Um prazer com alto poder de tornar a pessoa dependente, com elevado risco de comprometer a sua vida saudável e todas as suas relações. Em muitos casos, a droga passa a ocupar o centro da vida da pessoa, tudo gira ao redor dela. E para compreender por que isso acontece, é importante analisarmos a interação entre as drogas, o indivíduo que as consome e os grupos dos quais ele faz parte. Geralmente, o interesse pelas drogas começa na juventude, muitas vezes por influência do grupo social, para que a pessoa se sinta aceita pelo grupo. É comum os jovens desejarem mais alegrias, mais diversão, mais prazer. E as drogas muitas vezes acabam ocupando esse lugar de instrumento que proporciona prazer de forma imediata. O problema é que a pessoa vai se habituando a recorrer a essa via de prazer imediato. E aqui nós já podemos traçar uma correlação entre as drogas e uma das principais teorias de Freud, a teoria do princípio do prazer. A bem ver, trata-se de uma teoria relativamente simples. O princípio do prazer quer dizer que todo ser humano se move na existência, buscando encontrar prazer e fugir do desprazer. E o grande mérito de Freud foi afirmar essa dinâmica como estruturante do psiquismo humano, atribuir linguagem científica a esse fenômeno. E o princípio do prazer é, para Freud, a principal mola mestra do comportamento humano. A propósito, nós podemos aproveitar o ensejo para refletir sobre a existência de outras molas mestras do comportamento humano. Existe também a teoria do princípio de poder, desenvolvida pioneiramente na psicologia por Alfred Adler, segundo a qual o que mais move o ser humano na existência é buscar desenvolver suas potências, ter mais poder,
ser mais. Existe também a teoria do princípio de sentido, desenvolvida por Viktor Frankl, segundo a qual a principal motivação humana é encontrar um sentido à sua vida. Outros autores, como Kurt Goldstein e Abraham Maslow, se referem à pulsão de autorrealização como a principal mola mestra do comportamento humano. Essa pulsão de autorrealização refere-se mais ao princípio de poder e pode ser interpretada como a junção entre os princípios de poder, de prazer e de sentido. A bem ver, se autorrealiza no mundo uma pessoa que busca desenvolver as suas potências, que encontra um trabalho que faz sentido para ela, extraindo desse trabalho profundo e elevado prazer. Talvez seja esse um dos grandes objetivos da existência humana. Isso sem considerarmos o desejo de transcendência que se refere à espiritualidade. Voltando à análise das drogas, a pessoa, movida pelo princípio de prazer, busca prazer imediato, intenso e artificial nas drogas e consegue esse prazer. O problema é que existe um elevado risco dela ir se habituando gradativamente a recorrer a essa rota de prazer imediato, o que muitas vezes leva ao enfraquecimento das outras rotas de prazer na sua vida. Em outras palavras, na medida em que a pessoa vai se habituando a recorrer àquele prazer imediato e intenso que a droga proporciona, ela vai bloqueando, enfraquecendo as outras relações de prazer com outros elementos da sua vida. Quando isso acontece, a droga passa a dominar completamente o seu psiquismo, passa a se tornar o centro da sua vida. E para complicar ainda mais esse processo, surgem os grandes desafios da vida. Se na adolescência e no início da juventude as pessoas recorrem às drogas geralmente por diversão, na virada da juventude para a vida adulta, é comum que as pessoas recorram às drogas para fugir da realidade, para não enfrentar os grandes desafios da vida. O problema é que à medida em que a pessoa vai se habituando a recorrer às drogas como instrumento de fuga da realidade, isso pode fazer com que gradativamente ela se torne menos livre, mais dependente, mais dominada pelas drogas. E esse domínio pode chegar ao ponto extremo de comprometer todas as relações da vida da pessoa. Nesse particular, é oportuno dizer que grande parte das pessoas em situação de rua pararam nas ruas porque se tornaram dependentes de álcool e drogas. E diante disso, vocês podem me perguntar: Daniel, o que pode ser feito para promover a prevenção e a libertação das drogas? Inicialmente, eu vou falar sobre algumas medidas que podem contribuir com a prevenção. E em seguida, eu vou comentar sobre outras que podem favorecer o processo de libertação. A título de prevenção, a primeira medida que eu considero fundamental é melhorar a comunicação em relação às drogas. Portanto, eu considero importantíssimo que haja diálogo sobre as drogas na família e na escola. Mas esse diálogo deve ser adequado e informativo, de modo que os adolescentes tomem consciência sobre todos os efeitos que as drogas provocam. Assim, ao invés de simplesmente dizer que as drogas são ruins, eu considero mais adequado dizer que as drogas até podem promover um prazer artificial, intenso e imediato. Mas esse prazer tem um custo elevadíssimo. Ele tem um alto poder de tornar a pessoa dependente, dominar o seu psiquismo, comprometendo a sua saúde, a sua liberdade e todas as suas relações. Uma outra medida importante consiste em diversificar as rotas de prazer. Fazer com que a pessoa se habitue a realizar mais atividades saudáveis que promovem prazer e bem-estar, como esportes, atividades físicas e artísticas. Nesse contexto, é importante também que tanto a família quanto a escola desenvolvam formas prazerosas de fazer com que crianças e adolescentes desenvolvam suas potências, construam uma relação de amor com o conhecimento. Na medida em que as crianças e os adolescentes se habituarem
a evoluir, a se alimentar de conhecimento de forma prazerosa, eles se habituarão a dar vazão aos princípios de poder, de sentido e de prazer ao mesmo tempo. Dessa forma, as pessoas se habituam desde cedo a não só buscarem o prazer em suas vidas, como também a darem vazão à pulsão de autorrealização, a alimentarem dentro de si o desejo de evoluir constantemente, desenvolvendo as suas potências para encontrar o seu lugar na existência, trabalhando com algo que lhes faça sentido e que proporcione prazeres cada vez mais elevados. Uma outra medida importante consiste em construir e manter relações de amizade, buscando expandir a rede de afetividade ao nosso redor. Quanto mais amigos tivermos, quanto mais buscarmos nos conectar de forma positiva com as outras pessoas, mais felizes seremos. Mais a nossa vida se preencherá de sentido e de bem-estar. Para mostrar que não precisamos das drogas, é importante também buscar desenvolver a conexão com a natureza, que é uma excelente fonte de energia e de bem-estar. Além disso, é importante também ampliarmos a nossa percepção de sentido da vida, desenvolvendo a visão de que a vida é muito mais do que o que vivemos no aqui e agora. Essa percepção nos leva a desenvolver a inteligência espiritual, a nossa relação com a espiritualidade, de modo que as pessoas se habituem cada vez mais a construir dentro de si relações de prazer mais sutis, mais perenes, mais saudáveis. Em relação à família, é fundamental que os pais busquem desenvolver com seus filhos uma relação de proximidade, de amizade e de diálogo. É muito comum que jovens recorram às drogas porque não têm uma relação de confiança e de diálogo com seus pais, porque não se sentem acolhidos e amados dentro da própria família. No processo de libertação da pessoa que já se tornou dependente das drogas, o vínculo afetivo é fundamental, com o terapeuta, com a família e com os amigos. O amor é a grande chave que pode levar à libertação. E o vínculo afetivo com o terapeuta pode servir de ponte para a construção de outros vínculos afetivos na vida da pessoa. Além disso, é importante evitar locais e amizades que deflagrem o gatilho das drogas. Existem certos estímulos em relação aos quais a pessoa já associou ao consumo de drogas e, portanto, esses estímulos precisam ser evitados. Nesse contexto, é preciso ter a consciência de que o processo de libertação das drogas é gradativo e que a pessoa dependente não deixará de consumir drogas do dia para a noite. Portanto, o trabalho é fazer com que a vida da pessoa seja preenchida de outras relações saudáveis, prazerosas e enriquecedoras, de modo que o conjunto dessas relações auxilie a fazer com que a droga saia gradativamente do centro da vida da pessoa. Por fim, em relação a terapeutas que estejam trabalhando com dependentes químicos, é fundamental que haja a utilização de ferramentas variadas para trabalhar o sentido da vida, o desenvolvimento de potências, o desejo de evoluir constantemente. Ao final, como qualquer ser humano na vida, a pessoa em dependência química só deseja ser feliz. Ela só teve a infelicidade de escolher um caminho não muito favorável. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta ele e compartilhe com amigos, com pessoas que você acha que estejam precisando ouvir essa mensagem. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.